Olá, habitantes do Terra, eu sou Luiz Abel Jornaleiro, num vídeo de dicas. Eu separei aqui duas coluninhas Marvel e DC, novidades e reposições. Começando com novidades. Bane a Conquista Volume 1, que será em 2 edições a princípio. Bane a Conquista Volume 1 é uma história que mostra uma questão, guerra de gangue, é o Bane perdendo o território dele para outros vilões, entre eles o Cobra, alguns personagens, alguns inimigos da DC. E ele tem que firmar uma aliança com o Batman e com alguns personagens do universo do Batman para lutar nessa guerra e tentar manter uma certa estabilidade do crime em Gotham. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o Chuck Dixon, que é o escritor dessa obra, e sobre o Grant Nolan também, mas vamos começar com o Chuck Dixon. O Chuck Dixon, ele é um escritor que ele trabalhou durante um longo tempo com o Batman, principalmente na Queda do Morcego, que é uma epopeia que durou praticamente 5 anos. E o Chuck Dixon, ele tem um apego com o Batman e ele trabalha muito bem com o personagem, porque ele conhece, ele esmiuça, ele conhece o cerne, a essência do Batman para poder trabalhar. Então ele é um cara que escreveu obras que eu acho que são muito legais e muito importantes dentro da mitologia do Batman, entre elas a origem e a reinserção do terceiro Robin, que é o Tim Drake, que é uma saga muito boa. O cara, ele trabalhou também escrevendo Cavaleiros Mortíferos, que é o encontro do Batman com o Justiceiro, que é bem legal, pra mim é um arrozinho com feijão muito bacana, muito legal. O cara escreveu aquela saga que foi bem longínqua dentro das mensais do Batman, que foi a Cataclismo, Terra de Ninguém. Então ele tem uma longa bagagem com o Batman, então o cara entende do que ele escreve, o cara é bom. E o cara foi um dos co-criadores do Bane. Quem é Bane, na minha opinião? O Bane, pra mim, junto com o Apocalipse, na década de 90, foram os vilões que dominaram o mercado de quadrinhos, foram aqueles vilões que foram criados para um mercado da década de 90 que tiveram uma relevância e um peso muito forte dentro dessa mitologia. Eu não sou mais pelo fato de ser decenalta que eu tô falando isso daí, mas eu acho que foram dois vilões que tiveram uma relevância muito grande. Por quê? O Bane quebrou o Batman. Nenhum vilão tinha conseguido quebrar o Batman do jeito que o Bane quebrou. E a criação do Bane, a mitologia, a forma como ele foi feito é muito legal. E eu, inclusive, separei essa pérola aqui do Arroz com Feijão, que nunca foi relançado num formato decente aqui no Brasil, com exceção da Abril, que é o quê? Superpowers número 32, que é a origem do Bane. Cara, isso aqui é muito legal. Formato roots, né, cara? Papel jornal, assim, né, como vocês podem ver. Mas é muito legal. Isso aqui é muito massa, porque aqui conta a origem do Bane. Quem é o Bane? Onde ele viveu, quem foi o cara, entendeu? Por que ele odeia o Batman, por que ele vai pra Gotham? Tem nesse formatinho, que inclusive a gente tem pra vender aqui na Terra X. Então é muito interessante para vocês entenderem a importância do Bane como um personagem dentro da mitologia do Batman, lendo esse formatinho anteriormente. Porque ele vai te dar um norte, cara. Tu vai entender as motivações do personagem, tu vai entender como ele funciona. E o Chuck Dixon foi um dos co-criadores do personagem. E isso é muito legal. Porque se o personagem não tivesse uma relevância, a Queda do Morcego não teria importância. E ela foi uma obra que se estendeu por 5 anos, que teve uma grande importância dentro do universo do Batman. Então, fica a dica, pessoal, tá? Bane a Conquista, volume 1, que é uma história praticamente centrada no Bane e no universo do Batman. E, né, cara, a origem do Bane, que saiu no Superpowers 32, tá? Indo para as outras dicas de materiais, isso aqui, reposição, esse material, Future Quest, cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui é revisitar a Hanna-Barbera, cara, aqueles desenhos que fazem parte da infância de uma galera aí desde a década de 60, 70, 80 e por aí vai. E é bem legal que o Future Quest reúne os ícones da Hanna-Barbera. Johnny Quest, Space Ghost, Homem-Pássaro, cara, isso aqui é muito, muito, muito legal. E a gente trouxe para a loja porque, como da primeira vez a gente recebeu, cara, acho que essa é a terceira vez que eu tô trazendo esse material em reimpressão. E a gente já tinha recebido outras vezes, então ele sempre sai. Por quê? Não só a galera nostálgica compra ele, mas o pessoal novo, o pessoal que sabe a importância que esses personagens tiveram no mundo dos cartoons compram para entender um pouco da mitologia dos personagens. Mas o interessante é que essas duas edições, elas vêm com várias histórias e todas elas são fechadas, né? Então é muito legal, cara, e eu trouxe porque é legal. Seguinte, cara, isso aqui é uma reimpressão, né, mais uma vez, que veio saindo durante o ano e que é muito massa, que eu sempre indico, sempre trago, sai reimpressão e encomendo. Batman Ano 1. Falar de Batman Ano 1 do Frank Miller e David Mazzucchelli é chovendo molhado. Esse material se vende por si só, mas eu sempre indico ele para qualquer pessoa que quer ter aquela porta de entrada no universo do Batman. Eu acho que é a porta de entrada perfeita. Batman 1 do Frank Miller, eu também indico o Terra 1 do Geoff Jones e do Gary Frank também, que é muito legal. Então, cara, Batman 1, a gente sempre traz para a loja, é um material excelente, é uma excelente porta de entrada. Para fechar com os materiais da DC, Flintstones Volume 1. Flintstones é, na minha opinião, uma das coisas mais legais que saíram nesse ano, que também Hanna-Barbera, também
são os personagens da Hanna-Barbera que a DC adquiriu. Cara, quando eu recebi Flintstones pela primeira vez, isso alguns meses atrás, eu lembro que eu emprestei para uma cliente minha, para ela ler, para ela poder colocar no blog dela e tal. E aí, cara, ela leu e ela falou, cara, é muito densa a leitura. Flintstones lida com várias questões morais, questões éticas, fala sobre homossexualismo, sobre capitalismo, cara, sobre uma série de assuntos contemporâneos. O Flintstones que a DC Comics apresenta para vocês é um Flintstones contemporâneo, com problemas atuais, com problemas muito pertinentes na nossa época. Então isso aqui é um material muito, muito, muito legal. Porque, cara, assim, simplesmente o que os caras fazem, os artistas fazem aqui é o quê? É uma HQ atemporal. Tu vai ler ela hoje, ela vai ser muito boa. Tu vai ler daqui a 10 anos, ela também vai ser muito boa. Por quê? Atemporal são assuntos pertinentes e sociais. Excelente, super indico. Indo pra linha da Marvel, cara, Jessica Jones, volume 1, do Brian Bendis e do Michael Gaydos. Esse material é muito legal, eu não li, mas meu diretor leu e disse que é muito bom. Isso aqui dá seguimento à fase que o Bendis já vinha trabalhando com a personagem. Pra quem não sabe, a Jessica Jones, que teve 2 temporadas da Netflix, ela é uma personagem que foi criada pelo Brian Michael Bendis e ela foi inserida no universo da Marvel Max. Tá? E ela é muito boa, os textos do Bendis são longos, os diálogos do cara são muito bons. Eu sempre comparo o Brian Michael Bendis ao Tarantino, porque muitas vezes o cara ele faz longas e longas e longas sequências só de diálogo sem uma ação, mas é muito bom. O cara, ele trabalha muito bem o diálogo, o cara trabalha muito bem o argumento, ele é conciso, ele é objetivo, ele é fixo, ele é incisivo, é muito bom. E essa HQ saiu um pouco antes da 2ª temporada e foi uma grata surpresa. Não é o material que foi publicado na Marvel Max, mas é um material inédito do cara que criou a personagem, então é uma indicação muito legal. Surfista Prateado Parábola, do Stan Lee e Moebius. Cara, isso aqui é uma obra-prima. Falar de Stan Lee, falar de Moebius é chovendo molhado também. Mas uma curiosidade sobre esse capa dura, que está sendo reimpresso agora, que chegou pra gente, né, porque ele já estava fora de mercado fazia um bom tempinho, é que assim, ó, o Stan Lee, ele é um excelente criador. Isso que eu vou falar, por favor, não me crucifiquem. O Stan Lee é um excelente criador, mas eu acho que ele nunca foi um grande contador de histórias, ele não foi um cara que escreveu histórias que são seminais, que são apoteóticas, são coisas assim, como é que eu posso dizer, estratosféricas, como o Neil Gaiman, o Frank Miller e tal. Ele sempre foi um grande criador de personagens, mas no Parábola, cara, ele tá inspirado. O cara, ele escreve, ele fala sobre a questão da religiosidade, do fanatismo, da veneração e em parceria com o Moebius, isso aqui é uma obra-prima indispensável na coleção de qualquer cara que nunca leu o quadrinho. Tu nunca leu um quadrinho, cara, pega isso aqui pela beleza da obra e pela excelência do roteiro. Aqui o Stan Lee se supera, o roteiro do cara tá genial, é muito bom. E essa HQ, esse capa dura, ele vem com uma série de extras que não foram publicadas na época, artes do Moebius que não tinham sido publicadas no Brasil e vale a pena, com valor super acessível, capa metalizadinha, pô, show, é o canal. Fechando aqui com o arroz com feijão, né, cara, da loja, o que? Cara, o Wolverine, coleção histórica maior do Wolverine que saiu, a gente recebeu a 5, a 6 e a 7. Esse aqui tá com box lacradinho, né? Essa aqui é a 5, essa aqui é a 6 e essa aqui é a 7. Eu vou falar só um pouquinho, porque é muito material pro cara esmiuçar, foram 3 edições sérias até agora, o volume 8 tá chegando em seguida e fecha esse segundo box. Esse aqui é o segundo box do Wolverine da coleção histórica, vou ficar segurando aqui pra vocês darem uma olhadinha, que ela aborda a fase que o Larry Hama vinha escrevendo o Wolverine nas mensais. As mensais, formatinho foi da 1 até 100 e alguma coisa, não me lembro agora certinho. E o Larry Hama foi um cara que ficou por durante muito tempo escrevendo Wolverine, né, cara, ali, toda aquela fase mensal. E muito legal dessa fase é que foi um misto, foi uma gleba muito grande de desenhistas que passou pelo título do Wolverine. Entre eles, Jim Lee, Mark Silvestre, John Byrne, Sam Kish, os caras que foram fortíssimos na indústria dos quadrinhos da década de 90. E eu acho que esse box, em ligação com o primeiro, que infelizmente já está esgotado, mas espero que reimprimam, tem um peso e uma importância muito grande na mitologia do personagem. Porque eu acho que ele é um arroz com feijão, uma história que o arroz com feijão não traz uma grande profundidade, mas manteve uma qualidade de aventuras muito legais. E eu super recomendo para quem quer ter um primeiro contato com o Wolverine, uma primeira porta de entrada, que foi um material que foi publicado no formatinho. Então fica a dica, cara, coleção histórica Marvel, Wolverine, segundo box, que é a 5, a 6, a 7, é a 5, a 6, a 7 e a 8, né, cara, que vale a pena, material muito legal, tá? Curizada, essa é a dica do jornaleiro, tá? Novidades, reposições, nos sigam nas redes sociais, se inscreva no canal, quando tocar o sininho, há um videozinho novo chegando pra vocês. Abração do jornaleiro e até mais.